1 de Coríntios, no capítulo 13, é um texto bem conhecido, diz assim, vamos ler até o verso 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então a gente vê aqui que tudo é necessário fazer com amor, né? Tá bem claro aí o texto? Tudo é necessário nós fazermos com amor. Só que lá em Mateus, em capítulo 24, o verso 12, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esse amor, esse zelo, toda essa compaixão, essa entrega, ela pode se esfriar. E a iniquidade nos nossos dias, ela tem imperado, né? Tem minado esse amor. E a iniquidade, né? É o distanciamento. É como se visse um mundo, né, sem lei, sem regra, né? O distanciamento de Deus. Então a iniquidade tem tomado os corações. E esse desamor tem imperado. E quando se fala, né, desse cuidado, ainda que eu faça tudo isso, né, entrega para os pobres, ainda que eu dê o meu corpo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu faça tantas coisas, mas isso tem minado, a iniquidade tem minado a tal ponto de até as nossas correções, as nossas exortações têm sido sem amor. E precisa ser com amor. Tudo que nós vamos fazer precisa ser com amor. O Senhor, Ele se entregou por amor. Ele se deu por amor, né? Ele morreu por amor. Então, queridos, tudo que nós viemos a fazer precisa ser por amor. Então, sabendo que a iniquidade, né, ela tem imperado aí nos nossos dias, tem minado a fé e a vida cristã de uma tal maneira que a vida cristã tem sido um profissionalismo, né? Tem sido um ritual, uma legalidade, né? Como se fosse uma burocracia realmente. Nós temos vivido dias assim, de programas. E a igreja, ela é um corpo e ela precisa realmente estar em movimento, não é isso? Precisa estar sendo realmente movimentada. Nós passamos aí os 2 anos parados pela pandemia, né? Muitas igrejas, praticamente tudo parou, mas nós não podemos parar. E a igreja como corpo, nós estamos interligados, nós precisamos estar em movimento, né? Então daí a gente está perto do nosso retiro, já tem aí um retiro previamente marcado dos jovens e adolescentes. Então, há coisas para acontecer. A gente precisa estar em movimento. Então, a gente precisa estar agindo. Mas sem essa legalidade, sem essa rotina, sem esse profissionalismo que tem minado aquilo que deve reger a nossa vida cristã, que é com amor, com graça, né? Desejando realmente o crescimento de todos para o aperfeiçoamento, como nós demos hoje de manhã, né? O aperfeiçoamento de todos os corpos, de todo o corpo. Temos vivido uma fé que tem sido fingida, né? Uma oração com eloquência, tantas coisas, mas não é fervorosa, é uma fé fingida, uma fé rasa. Nós temos vivido uma falta de lealdade, temos vivido uma comodidade. Então, tudo isso tem minado a nossa vida cristã, tem minado, né, a nossa maneira de viver, que deve ser a nossa maneira de viver. E eu peguei aqui um homem que, no decorrer da história dele, aqui eu quero pontuar apenas um texto,
mas dá algumas atitudes, alguma postura dele, que ele permaneceu firme na fé. E esse homem é Abraão, amém? Pai da fé. Ele não foi jovem na fé, ele não começou de adolescente na fé, ele começou já na idade adulta a sofrer, né, as circunstâncias e aquilo que cobrava dele fé. Alguém tem pedido a Deus aí, ou tem orado, pedido fé? Ih, irmãos, vai vir coisa para vocês serem testados. Alguém tem pedido paciência? Olha, dura coisa pedir. Alguém tem pedido o quê? Nem sei mais o que, gente. Mas tudo que nós pedirmos, sabedoria. Olha, Salomão, hein? Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria, ele foi num momento X lá, ele deu, né, as duas mães lá com o filho morto, vão partir essa criança no meio, cada um fica com, olha aqui, né, que cabeça, naquele tempo, manda partir a criança no meio, cada um fica com a bandinha da criança, está tudo certo, mas foi uma sabedoria, e ali despertou a mãe natural, não, deixa que ela toma conta, está tudo bem, está tudo certo, ela preferia ver o filho vivo do que morto, mas a sabedoria colocou ele em cash, né? Ele teve que tomar uma decisão. Então aquilo que nós pedimos a Deus, Deus vai proporcionar a nós momentos de agir, de tomar atitude, né? Então, queridos, vamos ficar atentos àquilo que nós oramos, né? Tem uma pessoa aí no nosso meio que tem orado, certas coisas têm acontecido na vida dela, e a gente fica até brincando com ela, né, irmã Rejane? A gente tem brincado com ela tem pedido algumas coisas a Deus, tem acontecido, mas, né, assim, meio que, não do jeito que ela queria, mas tem acontecido, amém? E é desse jeito. Nós queremos, às vezes, ensinar Deus, dizer, Deus, faz desse jeito, né? Me leva por aquele caminho, né? Me ensina a fazer isso aqui, mas não é dessa forma. Deus leva por onde Ele quer. O caminho é dele, né? Não é do homem que caminha dirigir o seu caminho, nem aquele que está no caminho dirigir os seus passos. O caminho, né? A direção é de Deus. Então os nossos caminhos precisam ser aplanados com o caminho de Deus. Precisa ser acertado com o caminho de Deus. Amém? Então vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 22. Amém? Como nós estávamos falando, né? Essa vida de fé de Abraão já começou numa idade bem avançada. E aqui o texto diz, depois dessas coisas. Então, Abraão já estava, né? Já tinha suas riquezas, seus bens, né? A sua família, tinha já o seu filho prometido. Então, ele já tinha conseguido os objetivos, vamos dizer, as bênçãos de Deus. E aí começaram, então, agora, né, o tratamento de Deus na vida de Abraão. Depois que ele disse, né, poxa, graças a Deus já estou abençoado, agora só curtir o meu filho, né, e agora é daqui para o final, daqui para a eternidade. Né, contando, então, os dias dele, pensando nos dias dele, já avançado em idade. Mas, diz o texto, depois dessas coisas, depois que você foi abençoado, depois que você conseguiu um objetivo, é sempre, né, depois de um dia de sol, né, um dia ensolarado, bonito, um dia de festejos, sempre vem alguma coisa que pode, né, apertar o teu calo, né, que pode trazer lágrimas aos seus olhos, pode trazer contrição ao seu coração, pode trazer dúvida e incerteza na sua mente, né, depois desses dias. Os nossos dias não são nossos, são dias de Deus. O nosso tempo não é nosso tempo, são tempos de Deus. Tanto é que Moisés, né, ele passou, né, um período no palácio aprendendo, depois no deserto quando ele fugiu, depois ele volta e caminha mais um tempo caminhando com o povo de Israel, peregrinando. Foram tempos de aprendizado, não foi o tempo que ele pensou, não foi o tempo de crescimento no palácio, que ele já tinha toda a esperteza, toda a sabedoria, toda a ciência, mas foi moldado por Deus no tempo de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado. É no tempo de Deus que acontece na tua vida. É no tempo de Deus. Amém?
E hoje eu estava perguntando a uma jovenzinha como ela estava na escola, né? Como é que estão os estudos? E ela disse, tá bem. Eu falei, teve prova semana passada, vai ter prova essa semana? Tem prova direto, é prova direto. E aí quando eu estava pensando aqui, eu falei assim, gente, então ela está sempre preparada, né? Ela sabe que sempre vai ter prova. E na vida cristã, você está sempre preparado? Porque é assim, amados. Nós temos que estar sempre preparados, né? É um dia de teste, como na escola secular, um dia de teste, um dia de prova, um dia de uma prova mais difícil, aquela que você precisa estudar, precisa pedir ajuda a alguém, me ajuda aí, me socorre, me dá né? Me ajuda aqui no 2+2. Mas há provas que você consegue, né? Literatura, artes, né? Mas o quê? Mais o quê, gente? Religião, cadê? Religião, cadê a tia Patrícia? Né? Português. Então, tem matérias que você tira de letra. Agora, outras não. E é assim na vida cristã. Nós não sabemos o dia do nosso teste. Não sabemos o dia da nossa avaliação. Não sabemos nem que nota nós vamos tirar. Mas Deus sabe. Deus sabe o limite da nossa fé, Ele sabe a quantidade, o grau do nosso conhecimento dEle. Nós estudamos, olhamos, mas é tão raso o nosso conhecimento de Deus, tão pequeno, né? Tanto a nossa fé quanto o conhecimento dEle. Mas Ele sabe quanto nós vamos tirar. Mas nós precisamos estar preparados. Sempre é dia de prova. Amanhã, segunda-feira, dia 4, né? Dia 4. Alguém pode entrar em teste amanhã, ou prova, né? Alguém pode estar em teste ou prova amanhã. Mas o caso aqui de Abraão, o Senhor chama ele depois deste dia e diz a ele, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Ele estava pronto, ele respondeu, eis-me aqui. Não sabia nem para quê, mas ele diz, eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor diz, toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, vai a Moriá, oferece como holocausto. Então, ele sai do lugar em obediência. Assim como ele fez no passado, quando o Senhor chamou ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu sem saber para onde ia, saiu em obediência. Obediência, na questão de Deus, é tudo que Ele deseja de nós. A irmã Zilma falou aqui, né, sobre obediência. Se atentamente ouvires a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos. É desse jeito que Deus deseja de nós. E aí ele enfrentou, né, nesses percalços da vida, nesse aprendizado da vida. Ele passou pelo teste da família, né, abandonar a família, passou fome quando ele teve que voltar ao Egito. Então ele passou vários intempéries da vida. Por isso que diz aqui, depois destas coisas, depois dele ter passado várias experiências na vida dele, com o povo dele, o Senhor ainda chama ele bem perto e diz, traz o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, o presente, né? E ele diz que ele se dispôs, ele vai. Agora, uma coisa muito importante, conhecer a voz de Deus. Saber quem está pedindo o que a você. Hoje nós falamos sobre aliança, né? Quem está pedindo o que a você? Porque o nosso adversário, ele também pede muita coisa. Mas ele não pede simplesmente, ele arranca, ele rouba. Deus não. Ele dá momentos e provações para serem usadas para crescimento, para fé, para fortificação, para crescimento. Amém? Amém. Então aqui, num livro devocional que eu estava lendo, uma escritora disse, a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. Então parece assim, intocável, impossível realmente. Mas é nesse momento que a fé precisa ser gerada. Que a fé precisa, né, inundar o nosso ser e olhar além das expectativas, olhar além do natural. Há um tempo atrás, o pastor Gabriel pregou aqui, ele diz, nem sempre a realidade é verdade. E eu
Peguei o gancho, né? Peguei isso e fica, né? Tem frases assim que são marcantes. Então, nem sempre a realidade é verdade. E às vezes nós olhamos as coisas e pensamos assim, não vai dar, não pode. Mas a verdade é muito mais profunda do que aquilo que nós vemos, né? Nós olhamos com os olhos naturais, com os olhos das emoções, né? Com os olhos, né, da nossa sabedoria humana, mas não. A verdade é mais profunda. Verdade, ela jamais é contestada. Quando a verdade chega, é como a luz. Se tiver escuro, se acender um fósforo, ilumina o ambiente. Então a verdade, ela prevalece sobre todas as coisas. Amém? Então essa escritora, ela diz que a nossa fé, ela é realmente testada nesses momentos. Quando é sobre o impossível, é sobre o insuportável, é sobre aquilo que parece exagerado. Pedir o único filho parece exagerado. Só que Abraão, ele já tinha uma promessa. Ele já conhecia a voz de Deus. Ele já tinha ouvido essa voz quando prometeu. Isaac seria a descendência dele. Então, querido, quando nós ouvimos até, né, coisas que para questionar a nossa fé, nós precisamos focar nas promessas de Deus. Não pedir explicações, né? Não pedir, mas por quê? Mas 2 mais 2 não é 4? Por que Deus está dizendo que tem que ser 5? Né? Por quê? Não, querido, os planos de Deus, né? A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Então não adianta nós querermos explicações quando Deus nos pede algo. Não adianta nós querermos justificar a nossa fé. Deus é Ele que justifica, Ele que aperfeiçoa a nossa fé, Ele que quer proteger a nossa vida do pecado. É por isso que Ele tantas vezes trata da nossa vida, trata da nossa fé, trata do nosso coração, trata da nossa vida cristã. Não é simplesmente, né, para ferir você, é para crescimento realmente, é para aperfeiçoamento, é para que seja forjado, não é isso? A arma, a espada, ela não precisa ser trabalhada lá no fogo, né? Eles batem lá no fogo, queima e bate até que ela fique acertada. A arma antiga, né? Eu estou falando de filme antigo, né, gente? Vocês entenderam? Então, ela é trabalhada, ela é forjada no fogo. Então, é dessa forma também. Muitas vezes nós somos forjados no fogo, no momento da dor, no momento da tristeza. Aí nós somos forjados para termos exatamente o caráter de Cristo. Então, nós, para vivermos essa vida, que não seja uma vida que tem sido roubada, né, da verdade de Deus, da iniquidade, da maldade que tem roubado a certeza e a fé de Deus, nós precisamos olhar esse homem aqui como exemplo, que ele não exigiu explicação de Deus, ele olhou e experimentou aquilo que Deus desejava para a vida dele. Ele respondeu ao chamado, estou aqui, eis-me aqui. A outra coisa que ele fez, ele foi na direção onde Deus desejava que ele fosse. Vai naquele caminho, vai ao Monte Moriá, e lá você vai entregar o teu filho, o teu único filho. Quando eu estava lendo isso aqui, né, nós muitas vezes pensamos, né, é um conto, é algo que, né, pode ter sido, né, algo que alguém contou, mas não, queridos, nós jamais podemos pensar dessa forma. Porque isso mina a nossa fé. Muitas vezes nós começamos a julgar as coisas de Deus, né, quando alguém diz, estou com dor de cabeça, e nós não oramos porque é uma simples dor de cabeça. Deus vai curar uma dor de cabeça? Se fosse orar por um câncer, né, se fosse orar por algo assim mais profundo, aí sim. Mas uma dor de cabeça, uma dor de dente, né, orar por algo pequeno. Então a gente começa assim a diminuir Deus ao nosso entendimento, enquanto a nossa fé começa a crescer mediante as pequenas situações que Deus coloca diante de nós. E às vezes nós julgamos pequeno aquilo que Deus julga grande.
Amém? Então, ao olhar a vida deste homem aqui, uma fé que foi capaz de virar uma adoração, um momento de dor, um momento de entrega, mas que para ele foi momento de adoração. Porque no verso 5, ele disse aos servos dele: vocês ficam aqui que eu vou ali com o garoto adorar. O garoto não sabia de nada, mas ele diz: nós vamos ali adorar. Para ele era um momento de adoração. Ele nem cogitou pensar de outra forma. Ele não, às vezes, a gente, mediante uma situação, a gente já começa a conjecturar tantas coisas. Pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E se? A gente começa a pensar um monte de coisa. Mas ele não encheu o coração dele de pensamentos. Pode ser, pode não ser. Será? Será que Deus vai querer o meu filho? Vai ser de que forma? Como é que vai ser? Vai ser doloroso? Ele não pensou em nada. Nós vamos ali. Deus mandou ir lá, nós vamos lá. Leva o menino. E ele foi. Obediência. Obediência, quase que uma obediência cega, né? Mas cega naquele que era o Senhor da vida, naquele que via tudo, sabia tudo, vê tudo e sabe tudo hoje também. Amém? E dessa forma, esse homem transformou aquele momento em um momento de adoração, um momento de obedecer, um momento de saber que Deus poderia prover. Porque no verso 14, ele viu totalmente a provisão de Deus. Porque quando ele estava, mediante a colocar o seu filho, Deus diz para ele: espera, Abraão, não faça tal coisa. Ele estava no momento certo, ele estava na hora certa, ele estava na postura certa, nas condições certas. Deus provê, queridos, no momento da necessidade. Deus não provê nem antes e nem depois. Não tem um hino que diz: nunca chega atrasado, sua hora perfeita, sua maneira mais linda, dessa forma. Ele nunca chega atrasado. A gente que pensa assim: está demorando, a resposta está demorando, a oração, orando tanto. Mas Deus não chega atrasado. Ele chega no momento certo. É no momento da necessidade. É no momento que nós estamos realmente nas mãos de Deus, na dispensação dele, totalmente, porque ele já estava pronto a imolar seu filho. Foi na hora assim que Deus fez que acontecesse. Ele não simplesmente fez algo miraculoso, mas apareceu ali um cordeiro preso para que pudesse ser imolado. Não foi um milagre, não apareceu um anjo com outro animal. Não foi algo miraculoso. Poderia ter sido, já que Deus queria o filho dele, poderia ter sido algo miraculoso, algo espetacular, mas não. Foi simples, apareceu um cordeiro preso para ser imolado. Então, às vezes, Deus age de diversas formas para nos fazer entender que Ele deseja agir nas nossas vidas. Nós muitas vezes pedimos, e muitos irmãos oram: eu preciso de uma porta de emprego, preciso passar nessa prova, preciso disso. Realmente, a gente só precisa de um. Aqui apareceu somente um animal preso. Poderia ter aparecido ali um rebanho, Podia ter um rebanho logo ali, Faz logo um sacrifício, faz um altar, glorifica logo a Deus. Mas não, um só. E quando você ora, realmente você só precisa de uma resposta, de uma coisa, de uma porta. Às vezes, tem 300 vagas. Você só precisa de uma, você é a única, Anne? Você é a única, você só precisa de uma. Então, às vezes, não, mas tem 300 vagas, tem 500 pessoas, 1000 pessoas. Querido, você está nas mãos de Deus. Então, se tiver que acontecer, se for aquele lugar, se for aquela hora, se for para você, o Senhor vai abrir naquele momento aquela porta e aquele lugar para que você entre e a glória de Deus seja manifesta. É Deus que dá a provisão. É Deus que estabelece o momento e a hora da provisão.
O que nós precisamos é procurar agradar e glorificar a Deus nesses momentos. E foi isso que Abraão fez, né? Ele não questionou: como é que eu posso trazer glória ao nome de Deus nesse momento? Como é que, nesse momento que eu estou levando o meu filho, como é que eu vou glorificar a Deus? Ele não pensou. Mas que nossos olhos sejam abertos e glorificar a Deus nesse meio, no meio da provação, no meio da prova, no meio do teste, exaltar a Deus. Foi ao monte adorar, foi no monte glorificar a Deus. E o engraçado não, maravilhoso aqui, é que Deus brada dos céus a primeira vez e a segunda vez. E ele diz, né? Jurei por mim mesmo, diz, por quanto fizeste o teu único filho, eu te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus. Todas as vezes que Deus chamava, ele dizia: eis-me aqui. Não sabia nem o que estava por vir, mas todas as vezes ele dizia: eis-me aqui. Quantas vezes Deus tem te chamado, nos chamado? Será que a gente tem respondido prontamente? Eis-me aqui. Ele te chamou hoje pela manhã, ou chamou ontem, ou pode te chamar hoje. Qual é a sua prontidão em dizer: eis-me aqui? Mesmo sem saber qual é o próximo passo, o que vem adiante, né? Mesmo sem saber o que vem adiante. Que a gente possa estar apercebido e pronto a ouvir a voz de Deus, a conhecer a voz de Deus. Como eu disse, Abraão, ele conhecia a voz de Deus. Ele já tinha ouvido a promessa e por isso ele não questionou. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Você e eu, a gente precisa conhecer a voz do Mestre, conhecer a voz de Deus. Há muitas vozes hoje em dia, né? Voz profética, voz apostólica, a voz, né? Tantas vozes em nome de Deus. Mas nós precisamos ouvir e discernir a voz de Deus. Saber quem está falando conosco. Porque às vezes o que fala conosco é tão bem, né? Enche o nosso coração assim: ai, que bom, que bênção, você abençoada, vai acontecer isso na minha vida. E a gente fica, né, maravilhada. Mas às vezes não é isso que Deus quer. Deus vai colocar outra coisa diante de nós. E às vezes as oportunidades surgem adiante de nós em meio a crises, em meio a turbulências. Em meio a turbulências nós somos testados. Então esse homem, né, que nós possamos aprender com ele, que nas provas nós devemos olhar para frente, para o Deus que tem tudo adiante de nós. Como Jó disse, né? Ele sabe o meu caminho. Se ele me aprovasse, sairia eu como o ouro. Jó estava no momento de ser tratado, né? E ele estava lá orando e falando com Deus. E ele percebeu isso. Ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia como ouro. Se Deus provasse, então ele percebeu que Deus conhecia o caminho dele, conhecia ele e tinha o melhor para ele. Jó, em meio a toda a sua dor. Então, queridos, assim como Abraão recebeu a aprovação de Deus, e nesse momento ele adorou, e ele recebeu de Deus essa maravilhosa notícia, né? Agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que temes a Deus. Engraçado que ele já tinha passado por tantos percalços na vida, mas aqui ele diz: agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você me honra. Agora eu sei que você me adora. Agora eu sei que você me tem a ti como o único Deus. Agora eu sei. Que a gente possa ouvir isso do Senhor a cada dia. Eu sei que você me teme. Eu sei que o teu coração está preso ao meu. Eu sei que o teu coração está pronto a me seguir. Eu sei que os teus passos querem ser regidos por mim. Que a gente possa ouvir isso do Senhor. Assim como nas cartas, né, à igreja da Ásia, né, o Senhor sabe tudo.
sabe o que é bom a nosso respeito, e no caso, as igrejas da Ásia, sei que você é frio ou morno, né? Ele fala tanto a respeito das suas obras, você tem feito obras boas e obras mais, mas eu tenho contra ti que vocês fazem essas coisas. Que nós possamos ouvir de Deus: eu sei que tu me temes, eu sei que você confessa o meu nome, né? Que nunca negaste o meu nome, que mediante as provas, mediante aos testes da nossa vida, mediante as provações, mediante a iniquidade que tem imperado para minar e roubar o amor que tem esfriado, roubar a perseverança que tem esfriado, que a gente possa permanecer firme, amados, porque o Senhor deseja dos fiéis é que nós permaneçamos, ser fiel até a morte, ao que vencer, ao que perseverar até o fim. Amém? Então, como Abraão, como Jó, como Moisés, como tantos outros, vamos perseverar, vamos estar atentos à voz de Deus e ao chamado de Deus, porque Ele está sempre nos chamando, porque Ele quer o melhor de você. Fala para o irmão que está ao teu lado: Ele quer o melhor de você. Mas para isso a gente precisa obedecer. Então vamos ficar de pé. Precisamos obedecer, porque o Senhor provê todas as coisas. E aquilo que nós necessitamos para hoje ou para amanhã já está na provisão de Deus.